Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Claquetadas. Eu sou a Laura Ribeiro E eu sou o Glauber Machado. e o nosso episódio de hoje é uma continuação do nosso episódio de semana passada, em que nós falamos sobre Speed Racer. Fizemos uma Uhum. análise e é um caso curioso, porque Speed Racer é um filme que, ao ser lançado em 2008, ele foi um fracasso de bilheteria, totalmente abaixo do que era esperado, do que foi orçado pro filme ser feito e tudo mais. Mas depois de muito tempo ele ganhou esse status de ser um filme cult, de ser um filme interessante. Ele ganhou um lugar, assim, Uhum. academicamente. E aí, continuando no assunto que a gente estava dizendo, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre esses Isso. fenômenos desses filmes que eles são fracassos, eles são mal vistos, seja um fracasso de público ou de crítica, e Uhum. que depois, com o passar dos anos, eles acabam sendo revisitados e se tornam, assim, essa coisa super Cultuada. cultuada, assim. É, dos dois aspectos, tanto por público, às vezes por crítica, Uhum. filmes que são revisitados após muitos anos, Redescobertas muitas redescobertos vezes. muitas É vezes. isso. E Mas não esquenta. só uma ideia. É isso. Então, fracassos de bilheteria que viraram cult. Senhorita Laura. Pra você. Vou começar jogando pra você, porque eu quero que Aham. você responda. Tá bom. Eh, Você consegue pensar num exemplo de filme logo de cara, um no seu tempo de experiência cinéfila, de um filme que foi um fracasso, ou que as pessoas não gostaram e que ganhou esse status de cult ao longo do tempo, que foi ressignificado por uma parcela do público? Cara, eu acho complexo isso, porque eu sinto que, assim, do meu tempo de existência, eu não vejo, assim, essa. Não consigo pensar, assim, de cara, nenhum filme foi lançado que eu tenha acompanhado, que eu já era velho o suficiente pra compreendê-lo, Uhum. que tenha acontecido isso. Porque eu acho que os filmes precisam de bastante tempo pra acontecer isso. Apesar de que Speed É. Racer, por exemplo, é um filme que foi lançado quando eu já era nascida e ele já virou um cult. É, mas assim, são quase 20 anos, né. É verdade. Mas um filme que é fora da minha idade, mas que eu penso sobre isso, que foi lançado antes de eu nascer, é Donnie Darko. Donnie Darko, Que eu sim. acho que é um filme que foi também meio. E outro, nossa, acabei de falar Donnie Darko, pensei no outro. Eu acho que até hoje, né, um filme que ele pode até ser gostado, mas ele ainda é mal compreendido. Falando de filmes mal compreendidos, eu sempre penso em Clube da Luta. Sim. Que ele, apesar de não ter sido tão fracasso assim, ele foi. Eu acho que ele foi mal compreendido e eu acho que ele é mal entendido até hoje. É. Então, assim, são exemplos que eu penso muito nessa lógica de filmes, igual a gente falou de Speed Racer, de filmes que tinham uma coisa ou outra que na época ou não foi bem interpretado, ou não foi bem visto, por serem lançados assim para um público mais geral, e depois de muitos anos eles foram revisitados por cinéfilos assim, e aí eles foram considerados assim, nossa, isso na verdade agora ficou cult. Mas na verdade, quando fala muito nisso, eu penso, sem pensar em filme específico, eu penso em filmes que se tornam meio camp, assim. Filmes que são Hum. lançados meio trashzão assim. Filmes tipo, por exemplo, eu gosto muito de Nunca Fui Santa, que é Barama Cheerleader, de Aham. 99. Que eu acho que ele, na verdade, traz essa coisa que na época ele foi visto como um filme bobo e exagerado, assim, e meio ridículo. E ele foi ficando meio camp, assim, o exagero dele, as coisas dele, foi visto como ficou uma coisa ficou divertida. As pessoas hoje em dia gostam dele. E eu Sim, adoro ele. Então eu acho que na época eu acho que ele tinha uma proposta desse humor dele, a ideia dele foi visto como ridícula e depois ficou camp. sim. Ou uns trashes, assim, de terror, assim, que é visto na época como que coisa horrorosa e depois de uns anos vira um cultzão, assim, ganha esse Sim. status, assim. É, eu acho que tá muito nessa coisa da perspectiva mesmo, né, que você falou, de um olhar que ressignifica uma obra e pensa pra ela pra além, né, acho que quando um filme é lançado, ou uma obra artística é lançada, a gente tá muito lidando com o espírito da época, o espírito do momento, o Zeitgeist. Então, se essa obra tá conversando diretamente com o que parece ser pauta, com o que parece ser relevante pra uma época específica, aí acho que tem uma facilidade maior de uma penetração, de uma relevância cultural naquele momento específico. Mas quando um filme tá lidando com uma diferença, seja em termos de temática, seja em termos de estética,
em experimentação narrativa, muitas vezes ele vai ficar relegado a uma espécie de um um escanteamento mesmo, em termos de relevância, mas que com o passar dos anos ele vai ganhando esse aspecto, um pouco de prestígio, uma vez que uma parcela de público reconfigura mesmo a relação com essa obra. Às vezes é uma geração depois que vai olhar pra um filme e vai pensar: "Nossa, mas isso aqui era bom, por que as pessoas não falam sobre isso?", sabe. E eu acho que essa lógica, primeiro, né, antes da gente pensar na internet que ajudou a trazer muito um novo olhar para muitos filmes, então tem muitos filmes nos anos 90, por exemplo, que passaram a ser revistos a partir da internet, dos fóruns de discussão em que as pessoas puderam. O próprio exemplo de Donnie Darko é um grande exemplo disso, de pessoas que se organizavam em fóruns na internet para discutir sobre o filme, porque é um filme que tinha é um filme complexo, que que foi um fracasso, também é curioso, porque eu estava falando justamente de capturar o espírito do momento, mas o filme, ele capturou o espírito do momento de uma forma negativa. Então, Exatamente. ele faz alusões a acidentes aéreos logo após o 11 de setembro, sabe. Então é algo que o público americano não queria lidar naquele momento. Era uma história sobre adolescentes lidando com trauma e com muitas experimentações narrativas e estilísticas. Eh mas que gerou curiosidade e interesse suficiente de uma parcela do público que viu esses espaços narrativos, essa abertura narrativa, essas coisas, essa ambiguidade, essa inconclusão na história, como ponto de discussão. Não, tipo, eu quero tentar entender por que isso tá aqui e o que isso significa. E essa Sim. tentativa de depurar e fazer sentido daquilo ajudou a fomentar o interesse pelo filme ao longo dos anos. Mas antes disso, voltando para essa ideia do surgimento de uma lógica de cultuar filmes, eu acho que é é o é importante pensar nas clássicas sessões de meia-noite nos Estados Unidos, em que filmes que foram considerados, pequenos fracassos, de público na época de seu lançamento, conquistaram uma parcela de público e através dessas exibições que atraíam públicos que estavam interessados justamente na estranheza. Então, justamente, filmes de terror mais trash, às vezes era um primeiro contato de um público com o cinema giallo italiano, por exemplo. Então, Suspiria é um exemplo de filme cult que ganhou esse status quando ele foi ressignificado para um público que entendeu o contexto em que ele foi produzido e conseguiu depurar ali não só o que ele tem de interessante, quanto o que ele tem de diferente. Eh eu acho que algumas cinematografias nacionais, eles ganham esse status de cult justamente por serem muito diferente do que a gente vê em Hollywood. Então a gente pensa, por exemplo, no cinema sul-coreano, diretores como Bong Joon-ho em Memórias de um Assassino, estão lidando com uma forma de fazer que é muito desconexa com o que a gente entende como uma narrativa pode ser contada no cinema, graças a Massificação. massificação do cinema hollywoodiano, que é o que chega com mais facilidade pra gente. Eh, mas cinema hollywoodiano também gera dissidências. Então, acho que o exemplo seminal dessas sessões de meia-noite é o Rocky Horror Picture Show, que é um filme que ganhou esse status de cult justamente, talvez, e muito principalmente por estar lidando com um gênero que é um gênero que tem um prospecto de fãs que é muito específico, que é o gênero musical, e também por estar lidando com temáticas queer, numa lógica de um terror cômico, essa mistura de Ô elementos, filme nichado, hein, não nossa é? senhora. Essa mistura de elementos que nunca foram vistas dessa forma, combinadas Todas até juntas. até o momento de Rocky Horror Picture Show, atraíram uma parcela de público pequeno, mas com os anos ali, justamente com essas reexibições nessas sessões de meia-noite em que o público não só
reassiste ao filme, mas cria uma espécie de ritual mesmo, em que eles reencenam cenas do filme no teatro, na plateia, eles respondem aos diálogos, a troca de diálogos entre os personagens, eles interagem com as cenas, então o número musical do início, por exemplo, tá chovendo, e aí eles abrem um guarda-chuva, sabe. Esse tipo de interação de público e que olha pra esse filme como uma espécie de evento, como uma coisa em si mesma. A existência desse filme como um objeto a ser cultuado. Então, assim, eu acho que esse exemplo que você falou faz pensar no que eu acho que são os motivos principais, eu acho, que fazem esses filmes, às vezes, passarem por essas coisas de serem fracassos, depois virarem cultos. Eu acho que fica muito nesse lugar de estarem, às vezes, deslocados ou muito colocados no tempo, de questões estéticas. E também isso que você falou sobre eles poderem ser revisitados, isso me fez pensar também que do que você falou de Donnie Darko ser discutido em fóruns, eu acho que quando também o papel da internet, mas acho que isso tem a ver com o home video. Quando as pessoas puderam Sim, totalmente. passar a ver os filmes de novo, às vezes tem filmes que na primeira vez você vê, tipo o que eu achei de Speed Racer, eu vi uma vez e achei cansativo, talvez se eu veja de novo, eu gostaria mais, entendeu. Uhum, E eu acho que isso aconteceu com muitos filmes, foi o fato deles serem às vezes são filmes que não basta ver uma vez só, e muitas vezes as pessoas foram no cinema e aí gastou dinheiro, e aí viu o filme, e aí ele foi ruim, e aí a pessoa não quer ver o filme mais. E eu acho sim. que isso faz com que muitos filmes, depois de muitos anos, eles sejam vistos por pessoas que estão vendo ele despretensiosamente. E aí não gera essa expectativa, e aí as pessoas vão, acho que de coração mais aberto pra entender e conceptualizar Uhum. essas estranhezas, às vezes, ou essas coisas. E como você falou de rock horror, eu acho que tem filmes, às vezes, que são apenas também muito nichados. É. Eu acho Uhum. que também isso acontece. É curioso, é um fenômeno que tem múltiplos fatores, né, então justamente o que transforma um filme como esse num fracasso vai muito de caso a caso, mas a questão é a forma como eles são ressignificados depois por uma parcela de público, às vezes nichada, ou às vezes um público amplo mesmo, que vai olhar pra uma obra que acho que Star Wars, ele começou como uma coisa muito específica, mas ele foi ganhando tração ao longo de cada sequência Sim, da trilogia original, né. Então, por exemplo, quando você chega ali no Retorno de Jedi, já tem um público consolidado, mas ele começou como uma coisa mais nichada, porque ele estava trazendo uma novidade, uma proposta diferente para o cinema hollywoodiano. sim. Surgimento ali de uma lógica de um cinema mais blockbuster, vindo na esteira do que o Spielberg veio fazendo com Tubarão. Mas que criou e consolidou essa ideia de grandes filmes monumentais que se passam em universos fantásticos, que gerou uma certa estranheza a primeiro momento, mas que cativou também, logo de cara, um público muito seleto de fãs que abraçaram aquilo como a fonte da sua paixão, sabe. Sim, Então é isso, filmes que esse termo cult tá ali nesse lugar mesmo de objeto de culto. sim. E uma coisa que eu estava pensando era sobre filmes que quando você falou aquela coisa sobre Donnie Darko, de ter sido lançado meio que na hora errada, eu pensei e que a gente comentou no Speed Racer, que foi lançado meio assim, sanduichado com filmes tipo Homem de Ferro e Cavaleiro das Trevas. Tem alguns filmes que eu acho que o que coloca eles nesses lugares, muitas vezes, é um lançamento na hora errada. Uhum. E eu estava pensando em The Thing, que eu procurei e já esqueci de novo como é que é o nome dele em É o português. Enigma de Outro O Mundo. Enigma de Outro Mundo, que foi lançado muito perto de E.T., É. que é um filme, assim, porra, do Spielberg, maior sucesso, atingindo um público mais amplo Uhum. e com uma coisa, uma visão sobre alienígenas e espaço e um grande sucesso, e ele afogou este pobre terror sobre alienígenas, porque talvez eu acho que ele foi o momento errado, assim. Tinha Sim. tido uma coisa anterior com Alien, e as pessoas estavam muito naquela vibe, assim, o público geral, e aí depois tem ET, e aí Uhum. depois esse filme, as pessoas ficaram assim: "Poxa, mas", sabe, igual o Donnie Darko, que vem num momento infeliz de filme sobre avião, É logo é depois do 11 de setembro. eu ainda acho que Donnie Darko ele nunca faria um sucesso tão grande Sim, comercialmente por ser um mesmo, filme por esquisitinho ser um filme também. esquisito, exatamente. Mas eu acho que, por exemplo, o Enigma de Outro Mundo é um filme que ele poderia ter tido mais sucesso se ET não fosse uma febre tão grande, porque eu acho que isso marcou a época, tal Sim. qual eu acho que Speed Racer caiu no momento marcado por Cavaleiro das Trevas e Homem de Ferro, que são filmes que também são de É fantasia, mas são totalmente diferentes. é
Eu entendo o seu ponto, porque eu acho que, por exemplo, um filme que eu sinto que é parecido tematicamente e até estilisticamente com o Enigma de Outro Mundo é Alien. É um filme que fez sucesso, É exatamente por logo de isso, cara. logo de cara, mas muitos anos antes. Uhum. E aí é isso que eu falei, eu acho que anos antes houve essa febre, assim, do Alien, um filme sucesso pra caralho, e em 82 as pessoas já estavam mudando a perspectiva, porque ET era o grande Sim. sucesso da É, coisa e tal. parecia que o público estava buscando filmes mais otimistas, abordagens mais simpáticas mesmo ao público geral. E aí, histórias mais distópicas, mais sombrias, perdem espaço. Isso acontece mesmo, Sim. de esses momentos de Momento flutuação de de interesses flutuação. em público. E eu acho também que foi uma combinação errada, não foi, por exemplo, isso às vezes funciona, tipo Barbenheimer, às vezes isso vira o marketing do filme, Uhum, ter essa coisa assim. Mas eu acho que foi uma coincidência ruim, ET e Enigma de Outro Mundo no mesmo ano, as pessoas flutuaram mais para o lado de uma coisa mais otimista e não foi uma dualidade que funcionou por eles totalmente. serem temáticas próximas, assim, Uhum, mas ao mesmo tempo completamente opostas, assim. é. Uma outra forma também de filmes serem fracassos de bilheteria, mas acabarem sendo ressignificados depois, é eles serem vendidos da forma errada. Sim. E um exemplo que eu acho, um exemplo recente que é muito lembrado também, é o de Garota Infernal. Um filme escrito pela Diablo Code e dirigido pela Karen Kusama, que é a história de uma jovem, uma adolescente, que basicamente é sacrificada para um ritual satânico. E ele foi vendido para o público errado, porque ele é estrelado pela Megan Fox e pela Amanda Seyfried, e ele foi vendido como um filme adolescente em que Em que tem basicamente mulheres gostosas. exatamente, vem assistir essas mulheres gostosas nesse filme de adolescentes com elementos de terror. Sim. Só que é um filme satírico em que o alvo da piada é justamente os homens. Então, Este terror feminista foi vendido como um filme de mulheres gostosas peladas. é. Então foi um tiro que saiu muito pela culatra. Pela forma como o marketing ou o estúdio decidiu É, vender esse filme. saiu pela culatra, mas ao mesmo tempo, você não acha que isso tornou esse filme mais interessante? Claro que assim, se eu fosse uma das pessoas envolvidas no filme, se eu precisasse desse dinheiro, eu ia ficar muito chateada. Mas eu, como espectadora, acho que isso torna o filme mais Em interessante. termos de lore do filme, Porque acho olha que só, você vai esperando uma coisa e você recebe uma coisa não, totalmente diferente. entendi, enquanto um espectador. É, mas assim, ma acho que é 2004 ou 2005 esse filme, não vou saber. Eu acho que é 2004. É, cara, é a geração American Pie, a É, então. geração de comédia besterol. É esse tipo de público que o marketing estava tentando atingir. É claro que eles iam torcer o nariz pra esse filme. Que olha pra essa relação entre as personagens femininas e olha pra relação com os homens com muito cinismo, porque é passível mesmo de encarar os homens como ridículos e e ao mesmo tempo o filme tá lidando com um relacionamento sáfico ali entre as Entre as personagens. duas, pois é. Então, é uma proposta muito interessante, mas que não ia colar com esse público de jeito nenhum. Não ia mesmo não. Mas isso me lembra também, por exemplo, o straight baiting que fizeram em Brokeback Mountain, com vários materiais promocionais que tinha fotos dos atores homens com as atrizes mulheres, tipo assim, os 2 casais, assim, um em cima do outro, numa montagem assim, escrito tipo: "Ah, romance, montanha, cowboys". Olha isso daí, sem mais detalhes. Aham. Houve um marketing de Brokeback Mountain na época nesse sentido, de que era um filme. Sério? Aham. Você pode procurar, tem vários posters que tem, tipo, ao invés de ter o Heath Ledger e o Jake Gyllenhaal, tem eles com as atrizes que eu não me lembro Curioso. quais são agora, que fazem as Acho que é a esposas Anne dele. Uma Hathaway, é a né, Anne uma Hathaway e a outra eu não me lembro quem é. é, E aí tem alguns isso foi uma coisa que foi comentada na época de houve um marketing pra esse direcionamento. curioso. Por Então, houve uma chamada de um público de romances tradicionais que foi uhum. assistir e se surpreendeu. Então eu acho que eu acho que isso funcionou positivamente pra esse filme. É, porque não deixa de ser uma história de romance. Sim, mas Não é isso uma poderia ter sido um tiro pela culatra, sim. mas funcionou Mas positivamente, mas aí que tá, alavancou tipo, a bilheteria. é uma forma de ludibriar o público, mas você tá ainda dentro do gênero que você tá vendendo. É, De mas mais ou apesar de menos. que Há uma mais ou menos. ingenuidade de achar que as mesmas É, não, com pessoas que certeza. consumiriam um romance, faroeste, assim, de cowboys Heterossexual. heterossexual, seriam as mesmas que Sim, consumiriam o totalmente. filme de cowboys gays. Então, Não, assim, totalmente, totalmente.
Mas é que eu penso que quando você vende um filme como pertencente a um gênero, e aí o filme é outra coisa. Ah, mas você não acha que esse que você falou, O Garoto Infernal, ele é uma comédia e ele é um terror. É, ele é uma comédia. Definitivamente ele é uma comédia também. Então, o gênero é esse mesmo. Uhum. É, De justo. certa forma, não foi uma subversão do gênero do filme, e sim de como ele lidava com esses temas, tal qual o Brokeback Mountain. É um romance, Uhum. e é um romance de cowboys. Só não é do jeito que tá aparecendo pelo pôster. Aham. E aí, uma outra forma também de fracasso é quando o estúdio, os executivos não acreditam no filme, então eles intervêm diretamente na produção, modificando ele, ao ponto de que justamente o filme mesmo fragmentado e mutilado, ele chama a atenção de um público o suficiente a ponto de ganhar versões do diretor, em que você veria justamente o conteúdo original da obra. Por exemplo, seminal disso, Blade Runner. Eu ia Blade falar exatamente Blade Runner, você falando, e eu penso assim, ou ele vai falar Blade Runner, ou ele vai abrir espaço pra que eu diga Blade Runner, porque não tem outro. É, não, Blade Runner é um clássico, porque é um filme que o estúdio não acreditava de jeito nenhum, era um filme caro, uma ficção científica distópica, sombria, que não acreditavam-se que tinha um apelo com o público geral. Então, o recurso que eles utilizaram foram, reforçar essa coisa meio policial no ar, só que no espaço, colocando uma narração em off durante todo o filme do personagem do Harrison Ford, o Deckard, e ainda alterando o final do filme. Deixando um final em aberto com um final, fechado e feliz. Sim. Eu acho que apesar do exemplo clássico ser Blade Runner, né, que depois que chamou essa atenção, ganhou várias versões depois, vários Uhum, cortes do diretor depois, eu pensei num exemplo não tão e virou um cult, assim, um uhum. clássico, não sei o que e tal, um bom filme e tal. Eu pensei num caso não Excelente tão filme. feliz, Hum. que é o Liga da Justiça, que ganhou um corte do Ah, diretor também, é. pelo mesmo motivo. E muito pouco tempo depois, esse filme não deu nem tempo de esfriar. O que eu acredito, vou dar a minha opinião sobre esse negócio da Liga da Justiça. Eu Uhum. acho que, ao contrário da questão de Blade Runner, que eu acredito que foi uma coisa que aconteceu organicamente, entendeu? O filme foi cortado. As pessoas viram e falaram: Meu Deus, mas esse filme é muito bom. Queremos uma versão do diretor. Queremos ver como ele realmente é. Nossa, por favor. E aí é uma coisa assim que acontece genuinamente. Eu acho que Liga da Justiça, tudo isso foi proposital. Eu acho que foi plantado um filme Hum. ruim pra gerar esse burburinho pra acontecer isso. Porque, tipo assim, 2 anos depois vai lançar o corte do diretor, 3 anos depois. Não deu tempo suficiente, ninguém quer ver esse filme, ninguém não tem gente, tanta gente assim, não se tornou uma coisa Acho tipo isso não foi o Batman vs Superman, não? não, é Liga da Justiça. Não, Liga da Justiça foi um tempo depois, não foi? Porque teve o Joss Whedon assumiu a direção depois, teve um Não, mas negócio desse. não, mas o filme foi muito isso aconteceu 2 vezes, né, tem o Esquadrão Suicida, que teve uma É, refilmagem, teve e tem o Liga da Justiça, que saiu Liga da Justiça Snyder Cut. sim, Pouquíssimo, tipo assim, pouco tempo, eu vou até conferir, mas, tipo assim, é. não foi 5 anos de diferença de um para o É, outro não, eu não. sei que o Batman vs Superman que foi um espaço muito curto de um lançamento de cinema pra uma versão do diretor. Batman vs Superman? Aham, Eu nem me teve lembro também, de ter uma. Vou teve. procurar, peraí. Que aí justamente o filme tinha umas incongruências de roteiro, e aí saiu como é que é o nome dele? Quem? O diretor. O diretor do Batman vs Superman é o Joss Whedon, não é? Não, Não? não. O Zack Zack Snyder, Snyder. isso, o Zack Snyder. Eu tô procurando aqui sobre as versões estendidas desse É, filme. então, o Zack Snyder, e aí ele falou: "Ah, não, então, o filme que eu tenho aqui na mesa de edição, por assim dizer, é bem mais completo, e aí vai lidar com essas coisas". E e aí ele conseguiu lançar pouquíssimo tempo depois uma versão do diretor, com acho que 30 30 minutos a minutos a mais. Acabei mais, de olhar aqui. Ele tem 30 minutos a mais. e assim, não acrescenta em nada, é só sequências estendidas das coisas que você já vê no filme original. Ele foi lançado 3 meses depois. É, não foi nem tipo 2 anos. Mas eu vou conferir sobre o da Liga da Justiça, porque a minha percepção da Liga da Justiça foi essa, que houve muito burburinho na época, porque era um filme Uhum. totalmente diferente. Liga da Justiça e Liga da Justiça Snyder Cut. É. E tipo assim, e eu sinto que foi tão pouco tempo que eu não acho que foi uma coisa que aconteceu organicamente. Eu não acho que foi, tipo, igual o Blade Runner, que foi um filme Uhum. que foi realmente totalmente cortado, e aí
assim, foi revisitado, muito em respeito à obra original, não sei o quê. Eu não sei, eu vejo mais sentido, mais verdade nessa situação de Blade Uhum. Runner. Enquanto que essa situação da Liga da Justiça, eu acho que foi um "sabe o que vende? Versão do diretor". É, tem isso também, que virou uma espécie de grife, né. É. Com essa lógica do home video, a versão do diretor se tornou meio que a idealizada pelos cinéfilos, pelo público fã de uma filmografia de algum diretor específico ou de algum filme, de alguma obra, e que essa versão do diretor serve como uma espécie de um produto extra mesmo, um um produto para além Produto premium. VIP, premium, para os É, verdadeiros fãs da Liga da é. Justiça, vão assistir também a versão do diretor, Uhum. que é muito mais legal que o original, hein. Aí, ó, aqui tá dizendo que foi 3 anos de diferença. É. O Liga da Justiça foi em Ela é 2017 e aí 2020 versão do diretor. Eu acho 3 anos pouco. não, sim, mas eu lembrava que tinha um espaço maior de tempo e que tinha saído mais ou menos durante a pandemia. Essa É. versão do diretor de Liga da Justiça. Mas o Batman vs Superman realmente que tinha um espaço muito curto. Ah, mas aí também, né, 3 É, meses, pelo amor de Deus. é. E aí foi um filme super divisivo na época, até porque eu acho que o filme tem uns problemas, assim, de temáticos ali, de como ele lida com os temas do próprio filme bem complexos. Acho que ele tá ali pau a pau com o que mais ou menos é meio que a problemática do Tropa de Elite, do Padilha. De como ele Aham. lida com esse imaginário e essa estética do do herói que ele coloca ali, do anti-herói, e como ele emprega isso, eh, teoricamente pra fazer uma crítica. É a crítica que não parece tão crítica assim, É, cara, mas eu tenho esse problema, assim, com todos esses filmes aí do Zack Snyder, da DC, essa porra desse filme aí que é, tem o Homem de Aço, Batman vs Superman. não, é um saco mesmo. Que bom que essa fase passou. Ainda mais Batman vs Superman, que eu acho, assim, uma tentativa descarada de repetir o feito do Guerra Civil da Marvel, sendo que o Guerra Civil saiu depois, já tinha, tipo, 20 filmes do Homem de Ferro e do Capitão América, não tinha nenhum filme do Batman, do Ben Affleck, eles falaram: "O Aham. pessoal vai gostar de ver esse daqui, ó, é É. igualzinho o Guerra Civil". E aí, acho que outra vertente dos filmes cult e que se configura como iniciais fracassos. Seria o experimentação estética e formal a ponto de alienar o público da época. A gente falou extensamente sobre Speed Racer no episódio passado, mas tem, filmes como acho que o próprio o Donnie Darko também é um exemplo disso, uma Aham. vez que ele tá fazendo ele tá brincando com essa coisa de lógicas temporais no seu filme, então tem uns elementos surrealistas ali que não se explicam, não se conectam de maneira fácil, então gerou toda essa repercussão online a ponto das pessoas tentarem entender qual é que é a do filme. E acho que a filmografia do Lynch também tá toda inserida dentro Ah, dessa lógica. obviamente. Então é uma outra vertente que olha pra que ressignifica esses filmes depois do apesar de que eu acho que o Lynch é a sua própria criatura, porque ele nunca É. se pretendeu ser muito comercial. Então, é isso que eu ia dizer. Eu acho que muitos desses filmes que passam por esse lugar de experimentação estética e de surrealismo, eles eu acho que eles só podem ser considerados fracassos quando eles tentam ser vendidos para um público geral e eles não conseguem. E Sim. é por isso que eu não acho que os filmes do Lynch se encaixam nesse lugar. Uhum. Eu acho que filmes tipo Speed Racer, que são bem, tipo, um filme família para o verão, não sei o que, não sei o quê, que foi o que a gente comentou, que eu acho que gerou um pouco desse fracasso dele, de que ele foi vendido como um filme mais comercial e mais comum e mais fácil e pra família e no final ele é muito doido. Eu acho que os filmes do David Lynch não sofrem desse mal, porque ele não se propõe a esses caminhos de: Sim. "Ah, venha ver um filme para nã", sabe. Eles são Uhum. filmes que caminham pra um outro lugar, um outro nicho. Mas a questão acho que o que torna ele discutir justamente essa questão do culto. Então se cria essa relação, entre público e realizador que é meio de personalizar essa filmografia e olhar para o cinema do Lynch como esse todo coeso em que você tá lidando você sabe o que esperar quando você coloca dá play no filme do Lynch, sabe. Verdade. Então, é uma escolha estética que gera também o seu próprio suas próprias repercussões comerciais. Acho que conversa um pouco até com um episódio que a gente fez sobre nichos. Sim. Acho que é o nosso primeiro episódio, né? É para o nosso primeiro episódio. Então, conversa um pouco com essa coisa de nichos de público, né, que são filmes que conversam que vão alienar um público mais amplo, porque
justamente o quanto essa lógica da narrativa linear, convencional, clássica de Hollywood tá tão entranhada no nosso imaginário de histórias, que o público geral entende que história se conta dessa maneira. E que qualquer desvio disso é loucura, é uma coisa estranha, bizarra, que não gera conexão imediata. E aí, exige um pouco, de um público talvez mais interessado, um público mais engajado, que vai olhar para essas obras e pensar: "Não, por que que eu tem alguma coisa aqui que me chamou a atenção. Isso me gerou interesse em algum aspecto, e aí eu vou entrar a fundo nisso sobre alguma perspectiva". E eu acho que o culto vem muito desse lugar. E aí, justamente, quando você tem essa os conflitos, né. Teoricamente, o cinema que é considerado cult estaria à margem do mainstream, mas ao mesmo tempo, eh, Existe um mainstream de cults. existe mainstream de cults, porque justamente, eles são filmes tão abordados já e tão estudados, porque essa lógica do público interessado. Então, por exemplo, o estudante de cinema vai fazer graduação em cinema, e esse tipo de filme vai chamar a atenção dele, porque ele vai estudar sobre isso, vai olhar pra isso a fundo, e então ele vai ser objeto de estudo na academia. E aí, sendo objeto de estudo, ele já não ele tá inserido numa lógica de margem já, quando ele é tão extensamente estudado, quando o cinema do Lynch, por exemplo. Exatamente. Ele é o popular dos à margem, ele é o É. poxa, eu esqueci qual que era a palavra, mas ele é o mega hit dos à margem, ele é É. o hit dos cults. É um pouco isso, exatamente, ele tá numa lógica que ele é grande dentro de um nicho restrito. Exatamente. Eh, mas outras coisas também que definem o filme cult, que é importante lembrar, é essa coisa do exploitation, da exploração estética e visual, e o quanto que isso aliena até um público engajado mesmo. Então, filmes que se revestem dessa esfera macabra, como gerando até boatos de que o seu gore foram registros reais, como, por exemplo, Holocausto Canibal, um filme que é bem famoso quando todo mundo que entra nesse terreno cinéfilo acaba ouvindo falar de filmes desse tipo, em que tem toda uma mística acerca dele, ou Bigotem, por exemplo. São filmes que geram uma estranheza por estarem nesse terreno dessa coisa do snuff film, do filme, gravado de maneira meio analógica, e que geram essa espécie de repulsa de uma imagem que parece muito verossímil, que tá nesse lugar de uma exploração quase pornográfica da imagem, no sentido de Sim. explorar as vicissitudes da carne, da violência, da agressividade, sabe, Típicos snuff que fazem essa é uma relação pornográfica com a violência, eu Uhum. acho, e é um exploitation do acho que do corpo no geral, assim, pô, acho que de todas as formas mais perversas e impuras, assim, Uhum. da humanidade, assim. Então são filmes que ganham uma certa Bem gore, ganha mística, bicho. um pouco por estarem revestidos desses elementos que um cinema mais convencional não Não abordaria desta abordaria dessa maneira, maneira. ou não abordaria dessa maneira. É. Eh, mas mudando totalmente, mas voltando porque a gente estava falando com relação a filmes serem fracasso e depois ganharem esse status, assim, de serem filmes cult. Um que eu falei lá no início, que eu lembrei que eu queria retomar ele depois, era o Clube da Luta, e toda a relação do Clube da Luta você acha que o que que rolou? Foi marketing? Foi uma incompreensão do público? Por que que as pessoas ainda entendem é um erro do filme? Você acha que é um erro da temática do filme? Por que que ele ainda é tão mal compreendido, apesar de hoje ele ser um cult, que as pessoas acham assim: Uhum. "Que filme genial", claramente é pelos motivos certos. Então, esse filme foi meio que cooptado por uma parcela do público. Eu acho que justamente ele é interessante,
ele gera esse interesse de um público mais engajado justamente pela ambiguidade. E é justamente na ambiguidade que mora o espaço para um público, mais alinhado com umas ideias a ideia justamente que o filme tá tentando criticar, que se identifiquem com aquilo, porque ele tá lidando com tanta sutileza na forma de explorar essas temáticas, ou tá fazendo uma exploração tão, que não tá nesse lugar do apontar o dedo ou ser uma coisa meio panfletária. Ele tá olhando pra uma situação todo social ali dos anos 90 que é que muitos filmes exploram essa espécie de distopia emocional nos anos 90 em que os personagens, principalmente homens brancos, essa desconexão com tudo, mas essa desconexão tá envolta em consumismo, em essa necessidade de expurgar esse sentimento de vazio de alguma maneira, seja através da violência, através do sexo, através do que for. Esse sentimento era um sentimento presente. Acho que é um sentimento que percorre a humanidade em vários momentos, mas acho que nos anos 90 estava em voga e isso aparece no cinema americano em muitos filmes. Eh, mas é uma situação de fácil identificação. E aí o filme explora isso como uma janela que olha pra uma realidade e olha pra ela de uma maneira ampla, sem sem, flagrantemente, assim, mesmo que você consiga entender o que ele está fazendo em termos de crítica, sem pesar as mãos pra nenhum lado. Eu acho que tem sutileza o bastante pra isso ficar Meio dúbio, assim. pra gerar ambiguidade, E aí exatamente. você acha que é aí que ele foi cooptado Exato. Ex e Acho que é na ambiguidade que mora justamente essa coisa. Acho tanto que até a ressignificação como meme do psicopata americano, era do o próximo que eu ia dizer, era isso, eu ia falar: "Você acha que então foi isso que aconteceu com o psicopata americano?" eu acho que sim, eu acho que começou com uma coisa meio pós-irônica, Aham. de olhar pra essa coisa do alfa como algo meio ridículo mesmo, e fazer troça Pois disso. é. E aí olha em que pé estamos hoje É. em dia. E aí é isso, quando você vai fazer a meta-ironia, você já não sabe mais do que você tá rindo. Caralho, é isso aí. Eu acho que existem esse nicho desses filmes também. É uma coisa bem específica, mas eu fico triste que existam tantos filmes que moram nesse lugar, assim, dessa meta-ironia e acabaram sendo cooptados Uhum. pro lado errado, e aí eles se tornaram, assim, uma interpretação absurda e de críticas eles viraram, eh, força Uhum. pra coisas que eles estavam inicialmente indo contra. Até coisas que você não que pra mim soam como completamente inesperadas, tipo Matrix, toda a questão dos red pills, Cara, ressignificarem a como coisa da você pílula. tira isso de Matrix? Como que você vê Exatamente. Matrix e tira isso? Não, pra mim é muito alienígena, sabe, mas como é que toda essa ideia mas, assim, é uma maneira tão ampla e tão possível de interpretações, essa coisa de acordar para a realidade. O que é acordar para a realidade, Nossa. sabe? Qual é a realidade para a qual você está querendo acordar e qual é o mundo para diante do véu que supostamente está cobrindo a sua visão da É, realidade. é. Então, é fácil, é um discurso amplo o suficiente para encaixar narrativas diversas, apesar de que eu acho que esses filmes eles estão lidando frontalmente com assim, não é à toa que o protagonista do Clube da Luta é um homem branco. Pois é. Não é porque ele é o herói, galera, ele não é o herói. Não é à toa que o Patrick Bateman é caracterizado da maneira como ele é caracterizado. Pois é. E eles tornaram essa interpretação maluca de que ao invés deles serem malucos, agora as pessoas acham que eles são heróis, sendo que É. no filme, pra mim, é muito nítido qual que é a intenção, tanto do narrador quanto do Patrick Bateman, de que eles são malucos, eles não são exemplos, eles não são, ai, minha figura de inspiração, eu quero tanto ser como eles, mas eles se tornaram. Eu acho que talvez seja quase um verso de filmes que fracassam e depois se tornam cultos, são esses filmes que têm ideias boas Uhum. e a recepção final deles faz com que eles sejam lembrados com gosto meio amargo, assim. Tipo, e é um filme bem até poucos anos atrás era um filme O Clube da Luta.
especificamente, era um filme bem cultuado por cinéfilos em geral. E Então, aí acho que o pessoal meio que largou de mão dele quem justamente tem por coragem de falar hoje em dia que gosta de Clube da Luta? acho que Tarantino também tá acontecendo algo parecido com Tarantino também. Não, mas eu acho que é culpa dele. Não, totalmente. A culpa aí é do Tarantino, não é das pessoas que estão interpretando os filmes dele, não é ele. Não, eu também acho. Mas rola muito isso, rola muito isso. E aí mas eu acho que, por exemplo, o Matrix ele tá lidando com eu acho que um escopo de personagens tão mais diverso, por Não, aí pra exemplo. mim é doideira. Matrix eu acho doideira, É, eu acho bizarra essa interpretação. é. Eu não consigo entender como que eu não acho dúbio. Eu acho Matrix tão nítido no que ele quer dizer, no que ele quer passar. Uhum. Eu acho a intenção, diferente desse que você falou que eles ficam abertos à subjetividade, eu não acho que Matrix fica nesse lugar. E eu não entendo como que ele foi cooptado dessa maneira. Eu acho que é justamente esses elementos, essas características específicas do são os conceitos chaves da história que são amplos o suficiente para gerarem essa ou distorção de narrativa ou uma abordagem diferente para olhar para isso. Mas que tá basicamente querendo mas a história tá basicamente dizendo sobre um personagem acreditar no seu potencial. Isso pode ser transformado para tantas maneiras, né, ao mesmo tempo que as próprias diretoras já deixaram claro que é uma alegoria trans, É. também pode essa transformação se dá em vários Ah, aspectos, não, né. mas se você for maluco o suficiente pra pegar esse filme e interpretar ele assim, eu acho que este filme, na verdade, está falando sobre É. incels. Tem- Mas agora, uma pergunta especulativa, qual filme dos últimos tempos você acha que tem potencial pra virar um clássico cult daqui a alguns anos? Olha, que pergunta interessante. Deixa eu pensar. Cara, você vai odiar o que eu vou dizer. Você vai odiar a minha resposta. Mas eu acho que muitas animações. Olha só, cuidado com o Hum. que você vai. Tá, Eu vai, posso fala. justificar. Muitas animações, eu acho, dos últimos anos, que são ruinzinhas, porque eu acho que isso acontece muito com animações, elas são meio ruinzinhas, e Uhum. depois elas, muitos anos depois, que assim, meu Deus, você já viu o clássico cult, não sei o que, e é uma animação que a história é muito questionável, mas olha que técnicas, entendeu? E aí, de Aham. repente, ninguém se lembra É. mais que a história é ruim. Aham. Porque já fazem 20 anos e o filme virou um clássico. E eu acho que isso vai acontecer com os filmes do Mario. Eu acho que isso vai acontecer com o filme dos Smurfs, que saiu com a Rihanna fazendo a Smurfette. E eu acho que isso vai acontecer com o Hélio. Ousada. Viu? Hã? Ousada. Ousada. Assim, eu consigo pensar em termos de animação que ganharam um status de cult. Assim, é doido pensar em filme da Disney cult, mas filmes que não receberam tanta aclamação na nossa época de lançamento e que hoje são revistos com mais carinho, por exemplo, Corcunda de Notre Dame, é um filme muito abraçado pelo público cinéfilo nos últimos anos, por justamente pensar o quanto dentro dessa lógica das estudos de animação Disney, há ideias de uma narrativa como aquela Sim. ser transposta em animação. Apesar de que o filme justamente tenha problemas com isso, ao ponto de ele ter uns problemas de tom, em que ao mesmo tempo que você tá lidando com fascismo religioso, você tá lidando com segregação racial ali com os Romani, você também tá lidando com gárgulas falantes fazendo piadas de peido. Então, é um filme que tem problemas de tom, É. mas a potência dramática e temática desses filmes, que são as músicas são excelentes, o Excelente. drama Eu dos adoro personagens. Corcunda de Notre Dame. Então, esse olhar que um pouco mais afastado consegue, olhar pra esses defeitos até com um pouco mais de carinho e entender ele como parte de uma conjuntura mais ampla e se focar mais nas coisas que ele tem de positivo e de diferente mesmo do que é o corrente dessa linha de produção Disney. Exatamente isso que eu penso desses exemplos que eu dei agora. Eu Mas o acho que 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 eles têm de diferente? técnicas de animação.
O filme dos Smurfs, que você viu os Smurfs que a Rihanna faz o Não, Smurfette? não Fique sabendo que ele tem probleminhas no tom também. Ele tem às vezes ele lança umas ideias, assim, que você fica: "Ah, caralho!" E depois ele é tomado por um piada de bunda. Mas o grande lance desse filme é que ele tem umas ideias de animação que são fantásticas. Os Smurfs, eles passam por vários universos diferentes durante o filme, e eles passam por vários estilos de animação. Não é nada muito inovador, mas a forma como isso é colocada e a montagem dessas cenas é muito bacana. A mitologia dos túneis que eles atravessam e eles vão passando por coisas, é uma coisa que eu vejo potencial pra ser revista em muitos anos, eu digo, tipo assim, 20, 30. E as pessoas ficarem assim: "Caralho, esse filme eu tenho um carinho por ele. Ele é meio maluquinho, mas ele mora no meu coraçãozinho." E quando você falou Disney e cult e tal, eu achei que você ia dizer, Planeta do Tesouro Ah, sim, também, é um ótimo ou exemplo. Atlantis. É, Atlantis eu acho que ele é mais em termos estéticos do que qualquer outra coisa, né. Mas Mas ele eu acho que o aconteceu Planeta do isso. Tesouro ele tem um bom blend narrativo e estético. Não, sim, mas eu quis dizer que achei que você ia dizer esses 2 no sentido quando você foi falar do Concurso de Notre Dame, de serem filmes que, na época, não foram apreciados, Sim. assim, como era o esperado pela própria Disney, né, Uhum. que Mas arre arrecadaram bem menos. sim. E que depois eles ganharam o status de quase cult, eles foram abraçados pelo público de uma outra maneira. Uhum. Sim. É, e que também são exemplos de intervenção de estúdio, Sim, principalmente no caso de Atlantis. sim. Mas o que que você acha de lançamentos recentes, já que você discorda tanto assim Ah, de então, Smurfs e A Vila não é Perdida? que eu discorde, é que tipo, isso me fez pensar numa coisa que eu não tinha pensado a princípio, de que talvez essa lógica de revisitar filmes e olhar pra eles como clássicos cult pode ser uma coisa que a gente perca talvez. Pode ser Você meio acha? fatalista, mas com a lógica de streaming e de produções, de conteúdo sendo lançado constantemente a todo momento, a ideia de revisitar filmes parece que vai perecendo. Isso vai ficando até a ideia de revisitar filmes vai ficando mais nichada. É verdade, Assim, verdade. então, acho que tem um revisitar ali que é próprio de um de um cinema conforto, de voltar a filmes que você gostava na infância, quando você era mais nova, que aí acho que aí é uma coisa de: "Ah, estou vendo isso aqui porque eu quero algo leve e tal", mas eu acho que esse revisitar crítico, analítico, não sei se permanece muito, sabe. Talvez seja meio fatalista da minha parte. Mas de onde você acha que vem esse revisitar filmes? Quem que revisita os filmes? Quem que revisitava os filmes antes? Nunca foi um público muito geral. Quem revisita os filmes são as pessoas que gostam de ver filmes. Então, Sim. eu acho que isso não se perde, porque quem gosta de ver filmes, gosta de ver filmes. E você falou também, tipo, Mas, por ah, exemplo, um filme como esse que você falou, Smurfs e a Vila Mágica, ele não sinto que ele tem uma pegada cultural grande o suficiente para as pessoas daqui a alguns anos olharem pra ele sequer como uma possibilidade. você acha que não, mas você se contradisse agora há pouco, pois Hum. pense, você tem 6 anos, viu esse filme no cinema. Você não Ah, entendeu porra nenhuma, mas você guardou na sua memória que experiência legal que foi ver aquelas coisas todas coloridas, muito divertidas. E aí você tem 20 anos, você está estudando cinema, você está muito triste um dia em casa e pensa: "Poxa, vou reassistir Smurfs e a Vila Perdida." ok. E você descobre um ouro ali, você fica: "Meu Deus, Ok, justo, isso acontece, isso não justo. se perde." Acho que revisitar filmes é normal, tanto por causa disso que você falou, de querer revisitar eles quando você é mais velho e querer revisitar um filme de infância, como eu acho que o ato de revisitar filmes, ele existe no lugar de pessoas que já gostam de cinema e já gostam de ver filmes e gostam de Sim, ficar revendo e um hábito de consumo do cinema que eu acho que eu não sei se isso se perde tanto, mesmo com essas coisas que você falou de inchaço de produções e de lançamento toda hora dos estúdios e essa lógica que a gente vive agora, eu acho que isso não mata o desejo e o amor de quem já gosta de cinema e ainda sim, vive essa paixão e não vai deixar de revisitar filmes e é isso, eu acho que mesmo que o filme não tenha uma bagagem cultural diferente, talvez você viu ele em casa. Talvez você não tenha visto, talvez daqui a 20 anos não vai ter ninguém que: "Ah, eu vi esse filme muito louco passando na televisão na sessão da tarde", ou coisas como a gente falou que a gente viveu. Mas eu acho que vão uhum, ter coisas novas, vão sim, ter experiências novas. Eu acho que eu tenho fé de que existirá alguma coisa do tipo: "Caralho, como que será que era aquele filme que a minha mãe botou na Netflix pra eu assistir e saiu pra fazer outra coisa e eu fiquei lá aham, vendo aquele filme, qual era o nome desse filme?" Esse filme nunca mais vai estar no catálogo.
Então, É. assim, eu acho que as experiências elas se transformam, eu não acho que elas se perdem. Eu tenho fé de que Não, a arte vive e justo, viverá ainda pelos anos e as pessoas vão continuar vivendo essas coisas de maneiras diferentes. justo. Concordo com você. Acho que eu me deixei vencer pelo cinismo, mas eu no fundo eu concordo com você totalmente. Mas então, filmes que eu acho que tem potencial pra virar cults daqui a alguns anos. Um que eu acho que já foi um experimento, apesar de eu não ter gostado do filme, vou dar um exemplo de um filme que eu não gostei, Aham. mas eu acho que ele tem, eh, ele tem Substância. substância suficiente pra ganhar uma, ou talvez não, talvez ele seja justamente fruto desse momento. É difícil fazer esse exercício de futurologia, porque é justamente essa coisa de o que que isso aqui é relevante agora, Ou isso é vai con vai relevante e vai ser daqui a 20 vai anos. continuar sendo relevante, porque é difícil prever esse É tipo de por isso que coisa. eu achei isso mais de animações e filmes infantis, porque eu acho que existe um lugar de revisitar de uma coisa que você vê quando era Entendi. criança e parece um sonho febril, e depois você vê, tipo, cara, que filme era esse? Justo, justo. Bem pensado. Eh, mas, por exemplo, eu tinha pensado em Bottoms a princípio. Eu acho que é um filme Esse que você não gostou? é, Você não gosta de Bottles? não. Eu vou embora. Esse podcast acabou. Não, não, Eu não, tô não. muito triste. Não me encantou, vou te falar. Eu adoro Bottles. Não, tudo bem, justo. Continue dizendo aí mal de Bottles. Eu acho que é um filme que tem muito a ver com o zeitgeist da época em que ele foi lançado. Acho que ele conversa muito com esse interesse por narrativas queer crescente e por um olhar de tipo, ah, não, mas a gente tá cansado de narrativas queer que vão falar sobre coisinhas, história de romance ou tragédias envolvendo pessoas queer. E aí vai justamente pegar o humor besterol e subverter a lógica com personagens sáficas ou lésbicas, enfim. E aí eu acho que ele conversa com esse público que tá buscando esse tipo de coisa. Então, pode ser que isso seja muito interessante pra um público ainda daqui a alguns anos, ou pode ser que, na real, a gente não tá tão interessado nisso daqui a 10 anos. Mas eu acho que ele não se aplica muito o que a gente tá dizendo, porque eu, pelo menos no meu nicho, porque é isso. No meu nicho, esse foi sucesso. Esse Sim. daí foi hit. Não, eu sei que ele é um filme que teve um público legal, sabe, que Então, atraiu um público, mas eu não a aí eu tô me questionando, será que ele vai continuar sendo interessante pra esse é, público daqui a alguns anos? é, realmente, eu não sei. Mas E é difícil saber isso. Mas eu achei que você ia pensar no filme, tipo, que foi mal recebido. No filme que as pessoas não uhum, gostaram hoje e que daqui a entendi. 20 anos elas vão falar: "Ah, isso Uhum. tinha alguma coisa ali", ou gostaram um pouco. Eu tenho um filme que eu gosto muito, muito, mas eu entendo que é Presença. Presença. Não Você assisti, assistiu? não. Ele teve umas reviews muito mistas no Letterboxd, eu não sei se é porque eu sou muito emocionada, mas eu fiquei assim: "Vocês estão malucos? Esse é o melhor filme do mundo". Mas ele mora num lugar de experimentação muito específico, assim. Ele é Uhum, um terror muito específico. Ele explora uns lugares no cinema comercial que eu acho que não foram explorados antes, assim, dessa maneira, dessa forma, assim. Porque ele é um filme comercial, mas ele pira numas coisas muito doidas, ele é em primeira pessoa, eu acho complicado. Por exemplo, eu não gosto de Nickel Boys, porque é um filme em primeira pessoa. Eu uhum, achei que ele fica entediante. Mas eu acho que Presença faz isso de uma maneira que o filme continua interessante até o sim. final. Mas ele foi visto como um filme meio estúpido, meio previsível. E talvez ele fique também nesse lugar de época, porque ele fala de uma coisa que tem muito a ver com uma coisa que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que é a crise dos opioides. E e aí talvez isso não seja mais interessante daqui a 20 anos, ninguém queira ver tanto assim um filme sobre isso, mas eu acho que ele vai ficar no lugar de um terror cult, eu acho que ele vai ser mais apreciado futuramente, Uhum, como uma coisa que as pessoas vão ficar assim: "Nossa, mas isso aqui era interessante, isso aqui ficou meio camp esse fantasma em primeira pessoa, isso não tá aham, mais ridículo". Isso foi visto como ridículo um pouco na época do lançamento, mas eu gostei dele, porque eu achei que desde o início eu vi o potencial de ser uma coisa mais interessante. Eu acho interessante o fantasma em primeira pessoa. Ele é tosquinho, mas ele é legal. aham, aham. É um tosquinho interessante, então eu acredito que é um filme que ele vai ser revisitado com essa visão, assim. É, justo, justo. Eu tô tentando pensar num exemplo.
Eu acho que mas acho que todos os exemplos que eu consigo pensar, eles foram, de certa forma, receberam, críticas relativamente positivas, ou eles foram, assim, mesmo que não para um público amplo, mas eles foram, de certa forma, aclamados. Acho que eu sou meio ruim nesse Mas exercício de sabe por que que isso é futurologia. difícil? Porque você tá vivendo o agora. E aí no É, agora você obviamente você pensa que todos os filmes que receberam coisas ruins é porque eles mereceram. Você também acha que eles são ruins, mas o negócio é, esses filmes eles são revisitados depois de 20 anos. As sim. pessoas veem eles depois de 20 anos e falam: "Não era tão ruim assim". Uhum. Mas na época, se você perguntasse para as pessoas, elas nunca iam achar. Ninguém em 2008 ia achar que Speed Racer ia ser relançado no cinema nem 20 anos depois, porque Aham. ninguém ia achar isso. Falar: "É ruim porque ele mereceu", entendeu? Sim. É difícil pensar isso, porque nós também somos Sim, frutos da nossa época de agora, e a gente acha que esses tota filmes são ruinzinhos. sim, totalmente, totalmente. Então, todos os exemplos que eu consigo pensar são filmes que são relativamente aclamados. Você não consegue pensar em nenhum filme que é ruim, filme que foi mal Não, então, visto. é porque um filme que eu considero ruim, eu tendo a sublimar ele da minha mente. É Então eu não complicado. consigo. Você não acha que aquele belo filme, cujo nome eu não me lembro mais, que você falou no episódio passado, das 3 histórias paralelas com a nós do que você Ah, falou do Scratch, você não acha que ele vai ser revisitado no futuro? em um piscar de olhos do Andrew Stanton, filme original Hulu. Olha, não. Você acha que os filmes de streaming vão todos morrer? Ou você acha que eles têm potencial pra serem revisitados daqui a 20 anos? Cara, eu acho que. Você acha que eles vão todos morrer Eu no acho que eles não. esquecimento? Todos vão cair naquele valezinho do Divertidamente? Pensa em os primeiros filmes originais Netflix. Sei lá, aquele filme Bright, com Will Smith. Tanto você lembrou dele que ele não morreu na sua Não, mente. então, mas é porque eu estava tentando puxar lá do fundo. É, me fala 3 fatos que acontecem nesse É, filme. eu sei que tem um paralelo com violência policial, Muito bizarro. e os orcs são os estigmatizados, e aí o Will Smith é racista com os orcs. É É, isso. é isso que eu me lembro desse filme também. E olha que eu vi ele criança, eu lembro que tem fadas. Isso, tem fadas também. Igual aquele outro também, o ó, tá vendo? Tá vendo como é que a gente lembra? Eu ia falar do Onde Está a Segunda. Isso eu não lembro. Que isso, amiga, o da que é Não, proibido o ter mais nome de um filho. não, pode crer, mas eu não assisti, mas eu não lembro nada desse. Nada, nada, nada. Absurdo, como que você não pode lembrar que tem 7 irmãs? É, não lembro. É isso aí, é isso aí, gente, que eu O tenho a dizer. Poço, O Poço, filme espanhol na Netflix. Cara, você falou o Poço, mas eu tenho a melhor, tá? Double Down, o Poço 2. É. Você acha que esses filmes vão ter algum impacto cultural daqui a alguns anos? Na verdade, eu acho que eles não tiveram impacto cultural nem quando saíram, imagina daqui a alguns anos. Eu acho que assim, nossa, o Poço me dá uma coisa assim, fala do Poço me dá uma coisa horrorosa, me some, eu sou tomada por um ódio tão singular quando cita esse filme, nossa senhora. Ah, o filme é uma alegoria pro refluxo, né. Só assim, pô, caralho. Nossa, cara, eu odeio o Poço, eu odeio. E eu odeio ele mais ainda porque eu assisti ele quando eu tinha 9 anos e eu amei ele. E eu ficava, tipo, arrotando fatos sobre esse filme por aí, porque eu achava assim, eu sou tão inteligente, eu vi O Poço na Netflix. E ele tem uma crítica social muito inteligente. E tipo assim, Hum. eu acho que ele é um filme que eu poderia ter feito com 9 anos de idade. Então eu achei o máximo, porque eu acho que ele tem uma profundidade que uma criança consegue entender. Que é isso? É um filme nossa, ai, É. que Não, eu ódio. estou percebendo que eu sou uma pessoa ruim de futurologia. Eu vivo muito no presente e muito antenado às coisas que estão acontecendo agora, e eu não consigo ter esse olhar macro de pensar o que pode ser interessante, o que pode ser relevante para o público daqui a alguns anos. É isso. É isso. É isso, eu acho que, essa lógica dos filmes cult, ela ainda permanece de certa forma, porque a gente ainda continua revisitando filmes, mesmo que acho que um ponto que é importante a gente mencionar, que não foi comentado ainda, é a distinção entre cult e clássico. Como você entende essa relação? Cara, alguns filmes moram muito nesse limiar, né, mas eu acho que um filme clássico, mais que um filme cult, eu enxergo o filme clássico, ele é necessariamente bom.
Um filme Hum. clássico, eu acho que ele tem uma sustância acadêmica, é um filme estudável, é um filme feito com técnica, é um filme, tipo assim, entendeu? É um filme. É um filme cult, é um filme que tem muitos fãs que são muito obcecados por ele e acreditam que ele é um clássico. Eu acho que o que caracteriza o cult é uma legião de fãs Sim. que creem que neste filme há algo muito especial que merece ser estudado e ele merece ser visto como um clássico. Eu concordo com você nesse aspecto do fã. Eu acho que o diferencial tá aí justamente, nessa relação que se cria entre o público que vai olhar pra essa obra de uma maneira completamente, diferente do momento em que ele foi, lançado, né. E que o clássico tá muito mais nesse lugar de uma historiografia mesmo, de um estudo, que vai olhar para a linguagem cinematográfica e vai perceber esses momentos do cinema em movimento e o quanto e que filmes são representantes de cada momento dessa historiografia. E aí o cult, mesmo que eles sejam também amplamente estudados na academia, eu acho que eles estão justamente o que diferencia é a relação do público, é esse olhar apaixonado, é essa relação que vai depurar esses filmes e vai olhar pra eles com um olhar de não de um público necessariamente especializado. E sim de um público apaixonado. É. E aí essas coisas se entrecruzam, acho que tem convergência, o público apaixonado também pode ser um público especializado, mas eu acho que mora uma distinção aí. Não necessariamente o público apaixonado é especializado, mas o público especializado é necessariamente quem vai olhar para o clássico. Exatamente isso que eu acho. E não é que necessariamente os cults são ruins, mas é porque o cult, eu quis dizer que o clássico sempre é um filme mais, estudado, não sei o quê, é porque o cult ele não precisa ser um filme bom, ele é um filme que é Sim, amado. E quem ama ele acredita que ele merece ser um clássico. mas eu Mas no sentido, tipo assim, quem ama ele, quem ama o cult estuda ele, analisa ele, mas ele não sim. necessariamente é um filme que é colocado nesse lugar Acho que tipo academicamente. assim, acho que é importante dizer que ele não é convencionalmente bom, porque eu acho que o bom também tá nessa esfera, acho que ele até o elevar do Kush como objeto de estudo também ajuda a borrar essas fronteiras É, entre o bom e o mau cinema, sim. já que você perde a distinção entre o que é digno de ser estudado e o que não é. É isso aí que eu acho que mora no cult, é essa Uhum, distinção do que é digno de ser estudado e que não é, uhum. fica borrado. É. E aí eu acho que justamente, quando a gente passa a estudar o cult, aí é isso, né, o que seria o que tá na margem por vários aspectos, seja em termos experimentação estética, narrativa, estilística, ou por representar uma ruptura num tipo de cinema que estava sendo feito dentro de um nicho específico ali, eh, se torna interessante o suficiente para aquilo se tornar um estudo de caso. E aí vira objeto de estudo que vai elevar ele a esse status de cult. E talvez eventualmente passe até vir a ser um Esse é um clássico. clássico, sim. Mas então, qual é a sua opinião sobre o tema? Você tem um filme cult que é o seu favorito da vida? E você acha. Você tem alguma ideia de algum filme cult, um filme do presente que você acha que pode vir a ser cult daqui a alguns anos? Deixa aí pra gente. Deixa Deixa aí sua também opinião. outros temas que você acha que a gente pode abordar aqui, coisas que você gostaria de ver, assuntos interessantes, Uhum, filmes que você gostaria que a gente analisasse também, ou sim. sugestões de quadros, a gente tá sempre aberto a receber novas ideias de coisas aí. Não esquece de deixar aí embaixo pra gente suas ideias, as coisas que você pensou. E É é isso. isso. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.